Chovendo em São José dos Campos. Ontem estava um calor tão grande, a noite inteira que Deus deu. Mas um calor, o ventilador passou a noite inteira ligado. E hoje amanheceu chovendo, deu uma esfriadinha. E hoje amanheceu chovendo. Olha o mundo como é que tá, tudo tapado, só nuvem. Como que Deus é maravilhoso. E ainda tem gente que diz que Deus não existe. Tem pessoas que falam isso, que Deus não existe. Mas Deus existe sim. Deus criou os céus e a terra, e os céus são os céus de Deus, onde ele vive com os anjos. E a terra deu aos filhos dos homens. Mas ele tem domínio sobre o reino dos homens. Ou seja, ele tem domínio sobre toda a terra. Deus ele manda o carro-pipa dele nos lugares mais longínquos, nas florestas, nos campos, no deserto, nos mares. O carro-pipa de Deus hoje está aqui em São José dos Campos, refrescando o ar, o tempo, para que venha refrescar um pouco, porque esses 4 dias aqui em São José dos Campos fez tanto calor que as pessoas começaram a desmaiar. Teve gente que desmaiou de tanto calor na cidade, em São José dos Campos. Então, o carro-pipa de Deus, as nuvens. Deus envia as nuvens ao lugar aonde Ele quer enviar. Por que Deus tem domínio sobre o reino dos homens? Porque Deus, Ele é inteligente, Ele fez o homem limitado. Deus, Ele fez o homem limitado porque Deus sabia que o homem, ele ia ter muitas invenções. Ele ia criar muitas invenções, e o homem também é um ser inteligente. E então Deus colocou um certo limite nos homens, para os homens não passar do seu limite. É por isso que nós morremos, por isso nós nascemos, envelhecemos, produzimos e envelhecemos e morremos. Os anjos são seres mais poderosos do que os seres humanos, mas também os anjos são limitados para Deus. Ou seja, os anjos, ele tem um certo poder, uma certa força. E esse poder que os anjos têm não pode competir com o poder de Deus. No combate, os anjos, eles são perdedores se combater contra Deus. Então nós somos limitados, os seres humanos, somos tão limitados e tão frágeis que nós não aguentamos que uma unha venha doer, sem que nós venha reclamar, sem que nós venha gemer. Nós não aguentamos uma dor de dente sem que nós venha reclamar, gemer ou até mesmo chorar, né? Dependendo da dor. Então nós somos seres limitados. Nós somos tão limitados que antigamente existia um rei chamado Senaqueribe, e ele era rei em Síria, e a capital desse reino chamava-se Nínive, a capital mais potente da época.
do reino da Síria. Esse rei ele era tão poderoso que todos os reinos da terra tremia, tinha medo dele, até o reinado de Jerusalém. E ele escreveu carta para Ezequias, dizendo que ia tomar Jerusalém, porque nem Deus impediria dele tomar Jerusalém. Porque na sua concepção ele dizia que o próprio Deus queria que ele destruísse Jerusalém. Mas era apenas uma ameaça. Ele ameaçou o Deus de Israel porque ele disse: os deuses dos meus pais nunca perderam a guerra. Assim eu já conquistei muitos reinos mais poderosos do que o reino de Israel, e eu vou conquistar Jerusalém, que era uma cidade perseguida por todos os reinos. Conquistar Jerusalém era como que alguém jogasse na loteria e ficar famoso. Então os reinos da época disputavam sobre Jerusalém, que quem ganhava, o reino que ganhava Jerusalém, que conquistava Jerusalém, se tornava o rei mais poderoso da terra. E ele se deu mal. Ele foi. E Deus enviou um anjo. E o anjo matou 185 mil soldados numa noite. Eu acho que esse soldado, ele não viu nem a morte. O anjo entrou numa rapidez tão feroz que matou 185 mil. Quando Senaqueribe acordou de manhã com a turma dele, viu só o corpo morto, ele saiu correndo desesperado para sua terra. E lá, dois filhos dele matou ele à espada. Então, Deus tem domínio sobre o reino dos homens. Não adianta os homens querer dar uma de Mike Tyson. E nós não somos nada. Glória a Deus. Nós somos limitados, frágeis, e não aguentamos nada. Glória a Deus.